Olá, Shalom. Shalom é uma palavra em hebraico que pode ser uma saudação e pode ser, na verdade é uma oração. Isso significa dizer a você que você tenha paz, saúde, prosperidade e perfeição em Deus. Esse é o nosso desejo. Baruch Rabá, bem-vindo. Esse é o nosso programa A Voz de Israel. Nós estamos na sequência falando sobre sinagoga e igreja. No programa passado nós comentamos com você sobre sinagoga, que na verdade é uma assembleia, uma congregação de judeus que se uniam para buscar o Eterno, o Senhor dos céus da terra, o Adonai, o Rei de Melech Olam, que é o Senhor nosso Deus, Rei do Universo. E significa essa palavra uma sinagoga, que na verdade pode ser também entendida como uma Beit Dossei, quer dizer, a casa dos que buscam ao Eterno. Essa é a verdade sobre sinagoga. E vimos no programa passado como a sinagoga foi sendo transformada em igreja. E é isso que nós vamos apresentar a você hoje. Agora, antes que comece a falar sobre a origem da igreja, por que a igreja existe, como ela está hoje, eu quero dizer a você uma coisa bem simples. Não estou aqui para criar doutrina, nem ensinar a você o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para passar informações que eu espero, gostaria que você transformasse em conhecimento. Como que eu consigo transformar informação em conhecimento? Simples. Simples assim. Estude, pesquise e confirme se a informação procede ou não procede. E o propósito é um só, é que você reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos para que no final você tire as suas conclusões e, tirando as suas conclusões, você ratifique a sua fé ou você veja que está andando no caminho errado. Isso é uma coisa sua com Deus, não sou eu que vou ensinar isso a você. Estou querendo mostrar o que a Bíblia diz pelo seu texto original, hebraico, judaico. Por quê? Porque é óbvio que a Bíblia é um livro totalmente judaico. Você está cansado de saber disso. Não existe outro autor na Bíblia que não seja judeu. É um livro judaico dado a judeus, para judeus e para judeus. Por isso, a sua revelação é dada para judeus. Embora nós vamos, talvez não nesse programa, mas no programa seguinte, quando encerrarmos essa série, você vai entender que nem todo judeu é judeu, porque a própria Bíblia diz isso. É isso que nós estamos querendo passar a você. Se você é um judeu, porque tem descendência através da raiz de Sete, através de Enos, que chegou a Abraão, Isaac e Jacó, você vai entender essa palavra. Se você observa, o próprio Mashiach Yeshua Ben Yosef, ele fala sobre as pessoas, os seus discípulos, através de parábolas. Para quê? Porque ele sabia que no meio deles há pessoas que estavam ali como judeus, mas não eram judeus. Só judeu pode entender a linguagem do judeu. E a Bíblia é judaica. O povo da Bíblia é o povo de Deus. Não tem outra conotação. Todo judeu que nasceu em Israel e fora de Israel, que anda de acordo com os mandamentos do Eterno, esses são judeus e povo de Deus. É isso que nós estamos querendo passar a você. Se você tem outra fé e anda diferente, pelo menos ouça as informações que nós estamos passando e vá estudá-las e verifique e traga para você conhecimento. E como eu disse, pode trazer você, formar você uma pessoa mais forte na sua fé, no que você acredita, ou mudar o seu modo de pensar. Eu quero dizer a você que esse é o nosso propósito. Não estou aqui preocupado com salvação de ninguém. Por quê? Eu não me preocupo com salvação nem com a minha. Nunca na minha vida eu pensei em salvação nem em céu nem em inferno. Eu não estou nem aí se alguém vai para o céu ou para o inferno. Isso aí é problema da pessoa com Deus. Não sou eu que vou julgar ninguém e ninguém vai me julgar. Meu trabalho aqui, meu propósito aqui é mostrar a você o que a palavra diz pelo original. Eu, como um homem que busca a palavra, 24 horas por dia, estudo essa palavra, na origem, na fonte, tenho uma obrigação como um tesofé, que é um atalaia, levar essa palavra para você. Se você vai querer ou não, isso é problema meu. Apenas estou lhe mostrando uma forma de você pensar diferente ou não. Isso é coisa sua com Deus. Então, não saia daí. Vamos, dentro de instante, continuar com o assunto igreja e sinagoga.
partir de agora, entrar no assunto igreja. Como é que ela começou a se manifestar na Terra, por que ela está se manifestando e como isso vai terminar. Esse é o propósito. Agora, antes que eu entre nesse assunto, eu quero aqui abrir um parênteses para lembrar você que quando eu falo que eu não estou nem aí para salvação nem ninguém, é porque eu estou descansado no Senhor. E espero que você também descanse nele, porque quem obedece aos mandamentos do Eterno, pela sua palavra, sabe que Ele é o Salvador. E se você está com Ele, obviamente que você está salvo, está com Ele. Esse é o propósito. Então, agora, quando eu digo isso, é para que você entenda que eu não vou forçar ninguém, meu propósito é esse, nem Deus também, fazer as pessoas crerem naquilo que ela não quer crer, que ela não vê dessa forma. Até porque há pessoas que, infelizmente, vão continuar assim, cegas até o fim. E não sou eu que vou julgá-las, como está escrito lá em Romanos 14, verso 12. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não sou eu que vou julgá-lo e também você não me julgar. Então esse é o propósito. Mas, voltando ao assunto da igreja, como é que a igreja começou a surgir? Nós vimos no programa passado, eu li o texto de 1 Coríntios 14, 34, 35, onde Paulo diz expressamente que a mulher deve manter-se calada na igreja, que é vergonhoso falar, a mulher falar na igreja. Depois vimos em 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, a segunda, aliás, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, dizendo que a mulher tem que aprender em silêncio. Ele não deu autoridade à mulher, mas você já vê que a mulher está na sinagoga, não em igreja. E por que não em igreja? E eu vou agora, no programa de hoje, mostrar a você como que a igreja surgiu. Quando que surgiu pela primeira vez o nome igreja na palavra que nós temos hoje, a Bíblia completa com o Taná e o Brit Hadashah. Só vemos igreja, esse nome igreja, no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. E isso nós vamos ver quando lemos em Mateus 16, verso 26, o que é igreja. Vamos acompanhar essa leitura. Eu falei, nós vamos ler Mateus 16, verso 26 e 27, não é Mateus 16, verso 16 e verso 17. Vamos acompanhar essa leitura na Bíblia do King James, do Rei James, que é a Bíblia que a maioria dos evangélicos católicos usa, de modo geral. Não os católicos que têm alguma Bíblia com um certo livro a mais, mas a Bíblia mais usada é do Rei James, que é um rei que escreveu essa Bíblia no ano 1687. Nós vamos ler o que está escrito nessa Bíblia. Diz assim, Mateus 16, versos 16 e 17. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, no caso Yeshua. Feliz é você, Jesus, no caso Yeshua. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aí aqui eu quero ler em seguida o verso 18, que diz aí a origem da palavra igreja na Bíblia e pela primeira vez sendo levada nesse livro e trazendo à tona esse novo tipo de congregação. Diz assim, o verso 18: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu que dei essa Bíblia do Rei Cheio. Vou ler agora para você em seguida a versão hebraica, a mais aproximada do original, visto que sabemos que o texto hebraico e aramaico desse livro, Brit Hadashah, não se tem mais. Não se tem mais. E a cópia mais antiga, essa é você, a cópia grega, de 150 anos depois da morte de Cristo, que é o papiro P52, o papiro de John Highlands, que está hoje exposto no Museu de Manchester, na Inglaterra. Só tem 9 centímetros, com 4 versículos do capítulo 18 de João. Vamos ler essa Bíblia hebraica, uma tradução mais aproximada do original. Bom, diz assim essa versão da Bíblia hebraica, capítulo também 16, versos 16, 17 e 18. Vamos ler.
verso 16, diz: Shimon Kefa respondeu, quer dizer, Simão Pedro respondeu: você é o Machia, o Messias, o Filho do Deus vivo. Shimon bar Yohanan, quer dizer, Simão, filho de Jonas, de João, de João bar Yohanan, filho de João. E Yeshua lhe disse: quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto, de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Eu também lhe digo isto: você é Kefa, que significa Pedro, que é traduzido como pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, e as portas do Sheol, ou Hades, o inferno, não a poderão vencer. Veja você o que esse texto diz nas duas Bíblias, a King James e a Bíblia Hebraica completa, na versão mais aproximada do original. Simão Pedro, o discípulo mais ferrenho, mais fervoroso, mais duro de Yeshua naquela oportunidade. Ele disse: tu és o Machia, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Yeshua disse a ele que quem revelou aquilo para ele não foi ser humano nenhum, mas o Pai que está no céu. E aqui sobre esse texto eu quero tentar passar a você informações que você possa mais tarde transformá-la em conhecimento, porque eu vou falar de algo que está dentro do texto hebraico, dentro da palavra hebraica, que não está apenas transmitida na literalidade, mas sim no que quer dizer com a profundidade do seu sentimento, no contexto geral. É como você fazer um estudo profundo do hebraico, não é hermenêutica hebraica, observando o que os judeus costumavam fazer e entender dentro da sua língua, do seu modo de viver, esse modo operante, que é isso que nós estamos querendo passar. Então veja só, a primeira coisa que nós podemos observar é que Yeshua disse: não foi ser humano nenhum que lhe revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Em seguida disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que na verdade é rocha, a palavra original é rocha, porque há uma diferença entre pedra e rocha, mas diz, tu és Pedro, pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Quando ele fala de Pedro, pedra, é pedra mesmo, porque Pedro é formado de areia, de terra, a pedra de areia, que somos um ser humano, nós somos isso. Essa é o que quer dizer a palavra original. Agora, sobre essa rocha, a rocha é diferente de pedra, porque a rocha é uma coisa indestrutível, ela é eterna, está falando da eternidade do eterno, e ele está dizendo para as pessoas que estavam diante de Pedro e de Yeshua, que ele, Yeshua, na verdade, representava a rocha eterna, criação do eterno, do Adonai Elohim Melech Haolam. E por que posso afirmar isso? Simples assim. Simplesmente porque Yeshua Ben Yosef nada mais, nada menos era do que um emissário do eterno, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote do eterno. Ele veio como um profeta. Os profetas são usados por Deus para falar o que Deus tem a dizer. Aí, quando você vê ele dizendo sobre esta rocha, está falando, é o Eterno dizendo sobre a rocha que é Yeshua, no caso é a figura humana de Yeshua, que agora representava ele. O Eterno está mostrando a sua comunidade, o seu povo, o povo que ele elegeu antes que o mundo existisse. Esse é o entendimento da palavra no hebraico. Se você enxerga de outra forma e acha que ele está dizendo que Pedro é a rocha, que sobre Pedro vai ter a igreja, é o direito seu, é o que você está entendendo. Mas vamos pensar, Yeshua, como judeu, jamais diria a palavra igreja, porque igreja é uma palavra grega, traduzida do grego koine,
pegaram a palavra sinagoga, que no caso seria a Bedocei, quer dizer, a congregação das pessoas que buscam o eterno, e transformou em igreja, que é eclesia, palavra grega. É a primeira vez que nós vemos a palavra igreja na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia, apareceu no Brit Hadashah. E daí se começou a se formar uma nova congregação, cujo propósito você não vai saber hoje, mas vai saber no próximo programa, porque o final dessa série termina mostrando a você, se é que você pode enxergar, porque se você for judeu você vai enxergar, se não for, vai continuar na sua cegueira, e certamente devolvendo a cegueira para mim e para quem crê da forma que eu estou crendo, porque isso é natural. Se você está de um lado ou do outro, você vai enxergar uma coisa e outra. Isso é óbvio, ululante, mas estou passando, como disse, informação para que você possa transformá-la em conhecimento, porque conhecimento é importante. Ninguém pode fazer nada sem conhecer. É comprar o que não conhece, é se dar mal. Infelizmente, tem se vendido coisas falsas por verdadeiras e as pessoas têm comprado porque não conhecem. Então, esse é o propósito dessa palavra. E quando o Mashiach Yeshua fala isso para Pedro, para as pessoas ouvirem, está falando que ele estava representando a rocha, a origem de todas as coisas, que gerou o povo eleito, o povo dele. E como eu posso confirmar isso? Simples. Um exemplo bem simples é quando você lembra que Yeshua Ben Yosef, quando foi batizado por João Batista e Yohanan, o emissor, o que foi que João disse? João olhou para ele, nunca viu homem na vida nem mais gordo, nem mais magro, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito na palavra de Deus. Isso aconteceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João falou isso, como justifica João mais tarde, depois de preso, mandar os seus discípulos perguntar a Yeshua Ben Yosef se ele realmente era o que havia de vir ou se tinha que esperar outro? Não faz sentido. Por quê? Porque Deus usa as pessoas para falar. Deus usa a boca das pessoas para falar. Deus precisa de um corpo para falar, para se manifestar falando. Se ele quiser falar com as pedras, ele fala, mas ele leva o homem para o homem. A sua obra excesso da criação, para falar para o homem. Usa pessoas, usa quem ele quer. Deus é o único ser, é do eterno, o único ser espiritual e eterno que pode usar quem ele quer, quando quer, como quer e por que quer. É diferente do espírito de Satanás, do maligno. Por quê? Porque o Satã, ele usa quem permite que ele use a pessoa. Se você abre brecha para Satanás, ele vai agir na sua vida. Mas se você não abre, ele não tem poder de agir na sua vida. Agora Deus tem. Você querendo ou não, o eterno age na sua vida e na minha. Não temos domínio, poder sobre Deus. Ele é todo poderoso, só ele pode fazer isso. Então, pense nisso. Pense nisso. Agora, quero ler com você mais um texto da Bíblia, também, que fala que quando, pela primeira vez, se transformou os discípulos de Yeshua em cristãos. Vamos ler comigo o que está escrito no livro de Atos, capítulo do livro de Atos, é o capítulo 11, o verso 9 em diante. Vamos acompanhar essa leitura. Então, dando sequência, vamos ler Atos 11, verso 26. Na verdade, verso 26 do capítulo do livro de Atos. Diz assim a palavra de Deus na Bíblia King James. Depois vamos ler na Bíblia hebraica, a versão traduzida para português mais aproximada. Então, Atos 11, 26 diz da seguinte forma: 11, 26. E quando, deixa eu ler do 25 para fazer mais sentido, né, para você. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos ler agora a Bíblia hebraica, judaica completa, na versão mais aproximada do original. Vamos ver lá, Atos 11, verso 26. Atos 11, diz assim a versão
da Bíblia judaica completa. Vamos ver do 25. Então Barnabá, que é Bernabé, foi a Tarso procurar Shaul, que é Saulo. E quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Eles se reuniram com a congregação, veja só, eles se reuniram com a congregação local durante um ano e ensinaram a um número considerável de pessoas. Foi em Antioquia que os talmidim, os discípulos, foram chamados messiânicos pela primeira vez. Então foi em Antioquia que os talmidins, os discípulos, foram chamados de messiânicos ou cristãos pela primeira vez. Cristão é uma tradução grega da palavra Messias, e quer dizer cristão, pequenos cristos, ou pertencentes a Cristo, pertencentes ao Messias. E a palavra aí é messiânico. Então a igreja que existia naquela época ainda era uma sinagoga, uma congregação de judeus, que em Antioquia passou a ser chamada de igreja de cristãos, uma congregação de cristãos, quer dizer, messiânico. Mas podemos entender, bem claro, que não existe essa palavra no hebraico. Isso é uma tradução grega. E por que tem esse nome cristão? E por que o Brit Hadashah, ou Novo Testamento, é escrito em grego? Nós vamos, dentro de instantes, saber sobre isso. Mas antes que eu fale desse assunto, eu quero dizer a você que a igreja não surgiu aí. Essa igreja que nós temos hoje, que é católica romana, que tem as suas filhas nas igrejas evangélicas, que são mais de 36 mil placas evangélicas nesse país, e no mundo todo, a conta se perde, são mais de 3 mil religiões, mas a religião cristã, ela é dominante ainda na Terra. Juntando evangélicos e cristãos, católicos romanos, nós temos mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, a maior religião ainda sobre a Terra, quando se junta evangélico e católico. Mas, como isso surgiu? Vamos viajar no tempo e vamos voltar para 314 com Constantino. Já falamos sobre isso. Trouxe os messiânicos, os cristãos, como assim eram chamados até aquela oportunidade, para o governo romano, aceitando essa religião que era perseguida, pobre e clandestina, transformando-a numa religião oficial, até então ainda era oficial, perseguidora e rica. E, consequentemente, começou a degringolar os ensinamentos verdadeiros da palavra. Isso nós vamos provar a você com informações que, repito, você deve transformá-las em conhecimento, se você assim tiver interesse. Obviamente, se você for um judeu que não é judeu, ou uma pessoa que pertence a outro comandante, a outro chefe, que é o chefe desse mundo, o líder, o rei desse mundo, você não vai dar ouvidos a essas palavras jamais. Não vai entender isso. Vai continuar na sua fé. E quem vai julgá-lo, não estou julgando você, vai julgar você mesmo, prestando a sua conta diante de Deus, por você mesmo, mais ninguém. Então, assim foi que Constantino trouxe os cristãos, os messiânicos, que ele não conseguia vencer, porque o imperador Domiciano foi o mais ferrenho dos imperadores romanos para matar cristãos messiânicos. Viu que não conseguiu vencer, Constantino não fez uma falsa, uma simulada aceitação do cristianismo, do cristão, para ser um servidor, mas nós sabemos que o inimigo trabalha assim. O inimigo trabalha dessa forma, para enganar, confundir ele. Se ele não pode vencer, o que é que ele faz? Ele se junta ao inimigo, que eles consideram inimigo, para depois atraiçoá-lo e fazer o que ele quer fazer. Foi o que aconteceu mais tarde com Maomé, no ano 628, quando fez um acordo de mentira, de engano com os Quraysh, que eram os judeus que moravam em Meca, já que ele não conseguiu convencer os que estavam em Medina, e já foi expulso de Meca pelas suas doutrinas diferentes,
O que aconteceu? Ele simplesmente se voltou depois do falso acordo e matou os Quraysh, a maioria deles, e instituiu o Islã em Meca, e daí para todo o Oriente Médio, as nações que viraram muçulmanas, através de uma religião imposta. E nós vamos ver que a igreja que agora está surgindo impôs a sua fé, a sua doutrina, o que é verdade que eles viam para as pessoas. E assim catequizaram índios, forçaram os judeus a aceitar o cristianismo e pessoas a aceitar uma doutrina que nada tem a ver com a palavra original, a palavra da Bíblia. Que é isso que nós estamos querendo mostrar a você. Repito mais uma vez isso. Se você vai enxergar, pode não ser. Eu estou aqui para passar a informação e você vai transformar em conhecimento se assim for verdade. Então, Constantino fez isso. E 325 no Concílio de Nicéia, porque havia confusão entre doutrinas, se aceitava o arianismo ou se aceitava o que Atanásio estava dizendo com relação à existência de Deus, se Deus era um ou se Deus era três. Houve o Concílio de Nicéia e Constantino foi para o lado de Atanásio e a doutrina da Trindade surgiu na igreja. Surgiu no meio do povo que é judeu, porque todos os discípulos de Mashiach, Yeshua, Ben Yosef, do Messias, eram judeus. A igreja primitiva era formada por judeus, ainda que houvesse pessoas que estivessem em outros lugares da terra, na Grécia, outra parte da Europa, porque Antioquia era a cidade da Síria, não era a Antioquia da Pisídia, mas Paulo estava pregando na Síria, em Antioquia da Síria. Havia pessoas judeus lá, e judeus gentios, porque os judeus não estão pela terra toda espalhada. Eu sou judeu, mas estou na Paraíba, eu nasci aqui, mas meu sangue é judeu. Talvez o seu também, por quê? Eu já disse, o seu sangue paraibano, 75% desse povo descende de judeu. Agora, é judeu? De verdade, é judeu? Você é judeu? Que tipo de judeu você é? Aí você vai saber quando você juntar as ideias, estudar as informações e ver se você está agindo de acordo com os mandamentos da terra. Esse é o princípio. Então a igreja trouxe já a baila a doutrina da Trindade. Deus é 3 em 1, que a maioria das igrejas evangélicas do mundo compraram, revende. Então, em cima dessa doutrina ainda, que não é bíblica, mas veio dessa forma bíblica. E nós estamos aqui para mostrar a você que não é assim. E vamos provar a você, por A mais B, que isso na Bíblia não existe. Você jamais vai encontrar no Tanakh Espírito Santo, Filho e Deus, 3 deuses. Não existe isso. Primeiro, nós vamos adiantar aqui um pouco e vai ser o programa seguinte, quando falarmos da diferença entre sinagoga e igreja, que Deus não tem filho. Mas na Bíblia está escrito filho. Até no Velho Testamento está escrito filho. Mas é filho? Você vai saber se é filho ou não quando nós mostrarmos a diferença no próximo programa. Mas hoje o programa está ligado à história da igreja. E eu espero que você entenda isso. Em 390, Teodósio oficializou essa igreja como igreja oficial, como religião oficial do mundo, que hoje ainda predomina em toda a terra. É isso que nós estamos querendo mostrar a você. Mas vamos agora falar a você por que a língua grega, porque que o Brit Hadashah, o Novo Testamento, é escrito em grego e não em hebraico e aramaico, porque que isso até hoje vigora. Não sai daí. A partir de agora, você vai entender por que o Novo Testamento, o Brit Hadashah, está escrito em grego koiné, que é o grego cuja cópia mais antiga, já falamos, é o capítulo 52, 150 anos, mais antiga e mais recente, 150 anos depois de Cristo. A mais recente depois dessa tem 1000 anos de cópia. São várias cópias, falando sobre esse testamento, sobre essa escritura em grego. E por quê?
Viajando no tempo, vamos voltar a Nimrod, o pai do paganismo. O primeiro homem a se rebelar contra Deus na terra, depois do dilúvio. O primeiro homem a ser sumo sacerdote na terra, a ser considerado Deus na terra. E esse Deus é uma raiz cainita, descendente de Caim, através de Tubal-Caim, chegando a essa raiz de gente que está para contrariar, para fazer frente ao verdadeiro Deus. Isso veio passando em cultura babilônica, assíria, egípcia, até chegar na Grécia. A Grécia, quando passou a dominar o mundo, com Alexandre o Grande, terminou esse domínio até o ano 64 a.C., quando já estava sob domínio romano, mas pagava imposto a Roma. Ainda existia uma dinastia chamada de Seleucida, que resultou daqueles 4 generais, segundo a profecia de Daniel, que as 4 cabeças que surgiram depois da morte de Alexandre o Grande, os generais, surgiu uma figura chamada Antíoco IV Epifânio. Antíoco, chamado também de Antíoco IV Epifânio, surgiu como governante da região hoje chamada Palestina, da Síria e parte do Oriente Médio, do ano 175 ao ano 164 antes de Cristo. Antíoco Epifânio, quarto Epifânio. Esse homem era considerado o próprio Zeus. E o que ele fez? Ele tentou helenizar os judeus. O que é helenizar os judeus? É trazer os judeus à cultura, às tradições dos gregos. E a Grécia é um país de origem pagã, mitológica. Zeus, Adonis, que depois foi levado para Roma, Júpiter, Deus, tudo da Grécia. As deusas da Grécia. E de onde vem? Da Babilônia. Surgido de Nimrod, de Semíramis e de Tammuz. Nós já falamos disso nessa série A Voz de Israel, nos programas onde falamos sobre a origem das religiões e das principais religiões da Terra. Você pode rever a sessão do YouTube, A Voz de Israel, P.R. Marcos Silva. Então, o Antíoco IV Epifânio tentou helenizar os judeus. E a língua grega era a língua oficial falada na região daquela época. Era a língua oficial do mundo, como fosse hoje o inglês. Era a língua grega. Agora, pense você. Yeshua Ben Yosef, Saulo, os seus discípulos. Paulo era um poliglota, mas Paulo falava com o judeu em grego? Obviamente que não. Yeshua falava em grego, embora pudesse falar? Não. A língua de Yeshua era aramaico. E o que é aramaico? Uma língua derivada da Acádia, sumeriana, da Suméria, que resultou no aramaico, que é uma precursora do hebraico. É tipo assim, português de Portugal e português do Brasil. É dessa forma que é o hebraico com o aramaico. O aramaico com o hebraico. Português de Portugal com o português do Brasil. A língua de Yeshua, Ben Yosef, seu discípulo, era aramaico e hebraico. Por que falam? Por que está escrito em grego? O propósito foi esse: transformar, helenizar a cultura hebraica na cultura grega, que é uma cultura pagã, que vem da raiz de Caim. Contrariar a verdadeira língua, contrariar o verdadeiro Deus, o verdadeiro povo de Deus.
fazer a mistura, a confusão. E na confusão é aquela história do cego no meio do tiroteio. Você não sabe para onde correr. E é isso que o inimigo quer. Ele trabalha assim, criando confusão. E eu não estou aqui para trazer confusão à sua mente, estou aqui para levar informação. E você pega essas informações, rumina aí na sua mente e vai estudar. Vai estudar, rapaz. Pesquise e veja se essa informação que eu estou lhe passando pode ser para você transformada em conhecimento para o seu crescimento. Ou manter você na sua própria fé. Não dizer a você que você está errado. Esse é o meu propósito. Você tem que se examinar a si mesmo e saber o que você está fazendo. Não sou eu. Meu trabalho aqui é esse. Meu propósito aqui é esse. Não tem outro propósito. Já disse isso várias vezes, estou repetindo mais uma vez. Então, esse Antíoco IV Epifânio, esse elemento usado por Satanás, que se fez Deus, morreu na Pérsia em 64 antes de Cristo. Mas antes disso aí, ele matou milhares de pessoas em Jerusalém, profanou o templo. O que ele fez? Ele sacrificou um porco dentro do templo, um animal imundo que os judeus não querem nem ver, os verdadeiros judeus, porque sabendo que tem judeu em Israel que cria porco e vende porco, até come porco se brincar, mas é judeu? Não, esse de judeu não é judeu. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Judeu que não é judeu. Ele sacrificou um porco de javali. Por que ele fez isso? Volta-se a história de Tamuz, o filho de Nimrod, com Semíramis, que na verdade, essa história do filho de Nimrod com Semíramis é outro conto. Na verdade, essa mulher o traiu com o sacerdote dela. Tamuz é filho do sacerdote de Semíramis. Esse demônio, entendeu? Esse Tamuz, essa criança, foi morta por um porco de javali. Será uma coincidência que esse elemento fez isso com o templo de Jerusalém e colocou lá para ser adorado Deus grego? Isso tem alguma relação com a igreja romana que sincretizou os deuses gregos do paganismo babilônico para a igreja que eles chamam de cristã? Se você não sabe, a imagem de São Pedro que está hoje lá na Basílica de São Pedro em Roma, onde as pessoas passando a mão nos pezinhos dele, pedindo bênção, aquela imagem nada mais nada menos é do que a imagem de Júpiter, um deus grego, um deus pagão. Mas as pessoas não sabem o que estão fazendo, eu acho que ali é Pedro, porque a igreja, quando oficializou, tirou o nome dos deuses pagãos e colocou o nome de santos. E a igreja, nessa helenização que não foi concretizada, passou a tentou romanizar os judeus. Porque quem conhece a história de Isabela de Castela e Fernando, na Espanha, sabe o que eles fizeram com os judeus, forçando a aceitar o cristianismo. E o que aconteceu também em Portugal com Dom Manuel. As pessoas foram impostas a aceitar. E eram chamados de porcos, os marranos, os judeus que não aceitavam. Porcos marranos. Marrano é porco. Por que Hitler, por que Lutero odiava tanto e chamava o Deus de porco, de porco? Por quê? Será uma transferência? Porque na psicologia tem isso. O cara é porco e ele transfere a sua porcaria para os outros. Chama-se transferência. Você não vale nada e que você quer fazer de você os outros. As pessoas têm essa maldade com elas, julgar as pessoas por si. Elas são assim, acham que todo mundo tem que ser assim porque ela é assim. Mas não é dessa forma. A Bíblia não ensina isso. Deus não ensinou isso. Deus não fez ninguém assim. Deus fez pessoas perfeitas. E quem está na palavra dele vai andar em perfeição. Eu já disse e vou repetir mais uma vez. Eu desafio a você, qualquer um incrédulo da terra, por mais satânico que seja, me prove, me mostre na Escritura onde está dizendo que Deus, a Bíblia diz que você não pode ser perfeito. Isso não existe, mas a igreja ensinou isso a vocês, ensinou as pessoas que perfeito só quando tiver com o corpo incorruptível. Ou não? Mas está na Bíblia isso? Não, mas criação do treino e nós vamos ver isso no próximo programa. Eu espero que você entenda
mais ou menos o que tenha um entendimento mais ou menos, pelo menos mais ou menos, do que eu falei a vocês sobre a origem da helenização da igreja dos judeus, dos messiânicos, e finalmente a romanização que hoje nós vemos pelo mundo afora. As pessoas estão seguindo a deuses pagãos com outros nomes. E para encerrar o programa, quero lembrar que 387 se começou a adoração a Maria. E depois a introdução de santo na igreja. E como o papado, a partir do ano 534, ele começou a crescer, foi se criando doutrinas que nós vamos ver no próximo programa, mostrando o que a igreja fez em contrapartida o que fazia e o que ainda faz as verdadeiras sinagogas, as verdadeiras casas daqueles que buscam ao Eterno, a chamada Beit Doce. Então, você não pode perder o próximo programa. Eu aguardo você e espero de todo o coração que você medite nessas palavras e vá estudar. Não creia no que eu estou falando, não coma com a mão dos outros, vá estudar. Peça a Deus direção, peça a Deus discernimento. Se você tem sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, Ele vai lhe dar. É isso que nós estamos tentando levar você. Peça ao Eterno, ao Criador, que Ele vai lhe dar a resposta que você precisa. Então, vamos encerrar o programa, mais uma vez, orando, agradecendo ao Eterno. Estamos terminando mais um programa, A Voz de Israel. A voz do Deus de Israel. A voz do único Deus, que é o Deus de Israel. O Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam. Quer dizer, o Senhor nosso Deus e do universo. Agradeço a sua audiência e espero, repito mais uma vez, que você tenha aprendido alguma coisa do que falamos, possa falar ao seu coração, que você vai estudar, que você vai pesquisar e transforme as informações que nós passamos nesse programa em conhecimento. Vamos orar, vamos conversar com o Eterno, agradecendo por mais um programa, A Voz de Israel. Vamos agradecer. Adonai, Eloheinu, Melech Haolam. Adonai, Eloheinu, Israelite. Quer dizer, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, Senhor nosso Deus, Rei dos Exércitos. Nós te agradecemos porque estamos, mais uma vez, diante de Ti, agradecendo pelo privilégio de levar a Tua palavra, a verdadeira palavra, a Tua língua original, que é o hebraico, a Tua língua divina, a língua que passou 2000 anos afastada, porque essa língua é para o Teu povo, não é para todos. Ela só voltou a ser falada quando o Teu povo voltou para a terra que Tu escolheste, Senhor, a terra de Sião, Eretz de Israel. Assim, isso prova mais uma vez que Tu és o único Deus, o Deus de Israel, o Deus do Teu povo, que a Tua promessa se cumpriu depois de 2000 anos, praticamente, do povo longe, quando nenhum povo sobreviveu mais de 500 anos longe de sua terra. Só o Teu povo, porque guardou os Teus ensinamentos, ainda que a maioria deles não quisesse nada contigo, e por isso pagaram o preço alto, e tem pago o preço alto, porque quem se rebela contra Ti sabe que vai sofrer, irá sofrer, mas ainda assim, na cegueira que tem, continua aguardando o sofrimento. Tua misericórdia continue conosco e traga-nos de volta no próximo programa para levar a palavra que o Senhor nos comissionou, que assim cremos, para levar o Teu povo que pode ouvir e entender o que estamos falando, porque, como sabemos, a Tua palavra é para judeus, a revelação da Tua palavra é só para judeus. E Yeshua veio para os seus, falar para os seus que estavam em Jerusalém e que espalhou-se pelo mundo todo. O Seu Espírito agora está com aqueles que andam segundo os passos dele, obedecendo os Teus mandamentos. E com certeza poderão entender e enxergar o que o Senhor fala. Por isso nós te agradecemos. Toda Rabá, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Adonai, Sião. Quer dizer, o Todo-Poderoso de Sião. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque Tu és o único Deus, o único digno de tudo isso. Baruch Adonai, Baruch Hashem. Acabou um programa com Israel. Eu agradeço, como sempre, com o Toda Rabá. Toda Rabá quer dizer, você sabe, já, muito obrigado. Digo também, Ha Shalom, a paz do Senhor, Lei Traot e Alamai.